Você já se perguntou por que certos saberes foram apagados da história? Porque existem livros, como o de Enoque, que foram removidos das escrituras, escondidos da vista, empurrados para as sombras da religião. Talvez porque carregam algo perigoso demais. Algo que, se fosse conhecido, abalaria os alicerces da fé, da moral e da realidade como você a conhece. A verdade, muitas vezes, é um veneno para a ordem estabelecida. Ela desintegra as certezas que construímos, revelando fissuras profundas nos fundamentos de nossas crenças. O livro de Enoque não é apenas um texto apócrifo, ele é um eco distante de um tempo que a própria história tentou silenciar, um fragmento de uma narrativa que não se encaixava na versão oficial dos acontecimentos, um testemunho de uma cosmologia alternativa que, se aceita, exigiria uma reestruturação total de nossa compreensão do divino e do humano. O livro de Enoque não fala de fé superficial. Ele não é um conto místico qualquer. É uma denúncia. Um grito vindo de antes do dilúvio. E nele, está registrada a história de um céu em colapso. Um céu onde anjos caíram, não por acidente, mas por desejo. Por luxúria. Por desobediência consciente. Essa queda não foi um tropeço, mas um salto deliberado para o abismo, um ato de vontade que reverberou por toda a criação. A narrativa tradicional da queda de anjos, muitas vezes, a simplifica como um ato de orgulho, mas Enoque a detalha como um crime de paixão, uma traição cósmica motivada por uma sede insaciável por poder e prazer. Ele descreve uma revolta que não foi ideológica, mas carnal, uma subversão da ordem celestial que começou com a cobiça e culminou na corrupção da própria criação, levando a uma profanação que ecoaria por toda a eternidade, alterando o curso da história e a natureza da humanidade para sempre. A queda não foi um evento isolado, mas a semente de um mal que seria transmitido de geração em geração, moldando a psique humana e sua relação com o sagrado. Chamavam-se vigilantes. E vigiavam a humanidade, até que deixaram de vigiar e começaram a possuir. Esses seres celestiais cobiçaram as filhas dos homens, e as tomaram para si. Delas, nasceram gigantes, os Nefilis. Criaturas híbridas. Seres que não pertenciam nem ao céu, nem à terra. E que, rejeitados por ambos os reinos, se tornaram monstros. Essas criaturas não eram meramente grandes, eram anomalias, uma perversão da ordem natural, a prova viva de uma união profana. Sua existência era uma afronta à pureza do céu e à integridade da terra, e sua força e ferocidade eram apenas a manifestação exterior de uma corrupção interior muito mais profunda. A narrativa de Enoque transforma o mito de gigantes em uma história de origem para o mal, uma história de como a beleza e a pureza foram corrompidas por uma intervenção externa, por uma interferência que jamais deveria ter ocorrido. Esses gigantes não eram apenas titãs de carne e osso, mas a encarnação física de um pecado cósmico, a descendência de uma união proibida que contaminou o mundo e exigiu uma purificação cataclísmica. A existência deles era a prova irrefutável de que a ordem celestial havia sido violada, e sua presença na Terra era um lembrete constante da transgressão que havia sido cometida, um símbolo vivo do desequilíbrio que a luxúria dos vigilantes havia instaurado. Mas o verdadeiro horror não era o tamanho desses seres. Era o que eles ensinavam. Os vigilantes corromperam os homens com conhecimentos que o céu ainda não havia liberado. Magia, armas, cosméticos, feitiçaria, abortos, linguagem de destruição, engenharia de poder. Enoque viu tudo. Enoque ouviu tudo. Enoque escreveu tudo. E por isso foi retirado. Sumido. Apagado. Como se nunca tivesse existido. A sabedoria que esses seres transmitiram não era uma dádiva, mas uma praga, uma caixa de Pandora aberta sobre a humanidade, liberando segredos que não deveriam ser conhecidos e que, uma vez conhecidos, não poderiam ser desfeitos. O conhecimento da metalurgia para forjar armas, a arte da sedução com cosméticos, a manipulação da vida e da morte com abortos e feitiçaria, tudo isso era a semente de um caos que germinou e floresceu em violência e corrupção. A história de Enoque é um alerta sobre a perigosa dualidade do conhecimento. Ele pode ser uma ferramenta de progresso ou um instrumento de destruição, e a escolha de como usá-lo define o destino de uma civilização. O livro nos força a confrontar a ideia de que nem todo conhecimento é benigno, e que há verdades que, se descobertas prematuramente, podem levar à ruína. O dilúvio não foi apenas uma punição, mas uma tentativa de apagar um erro fundamental, um reset cósmico para uma humanidade que havia sido contaminada por um saber perigoso demais para ser manipulado. Mas os ecos do que ele viu ainda sussurram. E esses sussurros, quando ignorados, viram gritos dentro da alma. O inferno que ele descreve não é só um lugar, é uma herança.
Uma herança de destruição, de ambição desenfreada e de uma busca pelo poder que desrespeita todas as fronteiras. É a herança de uma civilização que brincou de ser Deus, e foi enterrada pelas águas do dilúvio. Uma geração marcada por pactos, por códigos ocultos, por alianças que não terminam com a morte. Alianças que ecoam até hoje em rituais, símbolos, estruturas de poder. A história, segundo Enoque, não é um ciclo virtuoso, mas uma repetição de erros, uma constante tentação de cruzar limites que deveriam permanecer intocados. Essa herança se manifesta em nossa obsessão por controle, em nossa busca incessante por uma tecnologia que nos conceda o poder divino, em nossa disposição de sacrificar a moralidade em nome do progresso. Os símbolos e rituais que vemos em nossa cultura moderna, muitas vezes, podem ser traçados de volta a essa origem primordial, a um tempo onde a linha entre o sagrado e o profano foi borrada. A busca por conhecimento proibido e a ambição de transcender os limites humanos são os pilares de uma civilização que se esqueceu de suas raízes e de sua própria mortalidade, e que, em sua arrogância, ignora as advertências do passado. O inferno de Enoque é o vazio da autoridade celestial. É o mundo entregue aos deuses caídos. É o resultado de quando o conhecimento é usado sem sabedoria. Quando a tecnologia é usada sem temor. Quando a ciência se afasta do sagrado. A queda dos vigilantes não foi um evento isolado, mas a inauguração de uma era de trevas onde a razão é separada da moralidade, e a inovação tecnológica se torna uma ferramenta de dominação e destruição, não de progresso. Os portões do inferno se abriram quando os filhos do céu tocaram a terra com mãos sujas de desejo. E a humanidade o seguiu. Porque também desejava saber o que não devia. Comer o fruto proibido. Ser como Deus. Mas sem a obediência. Sem o amor. Só com a ambição. Essa ambição, essa sede insaciável por poder e controle, é o motor da história humana, a força que nos impele a construir e a destruir, a criar e a corromper. A busca por autonomia e divindade, sem as restrições da responsabilidade, é o verdadeiro veneno que nos foi transmitido. E agora, os homens continuam construindo torres. Torres que chegam ao céu, mas cheiram a enxofre. Sistemas que prometem salvação, mas escondem controle. Tecnologias que iluminam, mas nos cegam. Uma nova era de vigilância, mas não pelos anjos, e sim por máquinas. Por algoritmos. Por olhos que nunca piscam. A nossa obsessão por monitoramento e controle, por saber tudo e controlar todos, é o eco moderno da antiga ambição dos vigilantes. Estamos recriando, com silício e código, o mesmo abismo que foi cavado há milênios. A tecnologia, que deveria nos libertar, nos aprisiona em uma teia de dados e vigilância, onde a privacidade é uma ilusão e a liberdade é negociada por conveniência. A Torre de Babel moderna não é feita de tijolos e argamassa, mas de fibra ótica e ondas de rádio, um monumento à nossa arrogância e à nossa busca incessante por um poder que sempre acaba nos consumindo. A vigilância digital, a coleta massiva de dados e o controle algorítmico da sociedade são as manifestações atuais do pecado original dos vigilantes, uma tentativa de dominar e manipular a vida de forma que desafia a própria ordem natural e moral. E se Enoque estivesse certo? E se estivermos vivendo não o fim, mas a repetição? Uma repetição de erros, de quedas, de pactos obscuros e de uma tecnologia sem alma. A história se dobra sobre si mesma, e os sussurros do passado se tornam os gritos do presente. O conhecimento sem sabedoria é uma arma em nossas mãos, e a tecnologia sem temor é um monstro que criamos. A era da informação pode ser, na verdade, a nova era de vigilância, onde o conhecimento é poder e o poder é o controle, e onde a busca por ser Deus nos transforma em monstros. A questão que Enoque levanta, e que foi apagada, é a da responsabilidade do conhecimento. O que fazemos com o que sabemos? Os vigilantes usaram seu conhecimento para corromper e destruir. E nós? Usamos nossa ciência para criar novas formas de vida ou para manipulá-las. Nossos algoritmos nos ajudam a nos conectar ou nos dividem em bolhas de ódio. Nossa engenharia de poder nos liberta ou nos aprisiona. O livro de Enoque é um espelho, e a imagem que ele reflete não é a de um passado distante, mas a de um presente assustadoramente familiar. É o retrato de uma humanidade que, em sua busca por ser mais do que é, sempre acaba se tornando menos. A repetição é a maldição, e a incapacidade de aprender com os erros do passado é o nosso maior pecado. A história do dilúvio, então, não é um conto sobre a ira divina, mas um aviso sobre o inevitável colapso de uma sociedade que se entrega à sua própria corrupção, uma lição que, pelo visto, não fomos capazes de assimilar.
A essência do texto de Enoque reside na constatação de que a nossa natureza caída não é uma falha intrínseca, mas uma herança, uma infecção transmitida por aqueles que ousaram brincar de ser deuses. E, pior ainda, a sua mensagem sugere que, ao invés de buscar a cura, nós continuamos a alimentar essa infecção, aprofundando o abismo que nos separa da nossa própria humanidade. A narrativa de Enoque, ao ser suprimida, talvez tenha cumprido a sua própria profecia. A de que o conhecimento perigoso seria escondido e a humanidade continuaria a caminhar cegamente para sua própria ruína. A história de Enoque é a história de um segredo que insiste em ser revelado, um sussurro que se recusa a ser silenciado, e que, em sua persistência, nos força a questionar as fundações de tudo o que acreditamos ser verdade. É um convite para olhar para as rachaduras em nossa realidade e nos perguntar o que foi construído sobre elas. A busca pelo livro de Enoque, e por outros textos perdidos, é mais do que uma curiosidade acadêmica ou religiosa. É uma busca pela nossa própria identidade, por um fragmento de nós mesmos que foi roubado no início dos tempos.